né? Sexta-feira já fiz as discussões de revisão aqui do hard work e a gente tem faltando aqui as discussões, a discussão nova, né, que é proposta pelo hard work. No sábado não tem discussões novas, né, só discussões, só proposta de discussão de revisão, e no domingo é a mesma coisa, só proposta de discussão de revisão com proposta com nenhum tema novo, né, zero temas novos. E aí eu vou acabar por fazer aqui gravação de vídeo com raciocínio, me preparando para a prova do Elias ou para alguma das provas que eu tenho para fazer nesse meio tempo. Então vamos lá. Não sei, dá a impressão de que está mais alto o volume do que costuma estar. Eu vou deixar o microfone mais distante aqui da boca. Então vamos lá, a gente vem para SUS, princípios e diretrizes, né? Bastante relevante aqui o tema, 10 questões cobradas em prova. Saber a diferença entre princípios doutrinários e princípios organizativos. Conhecer a definição dos princípios doutrinários do SUS, universalidade, equidade e integralidade. Conhecer as definições dos princípios organizacionais do SUS, centralização, regionalização e hierarquização. Participação social, complementaridade do setor privado e saber identificar qual o princípio ou diretriz predominante num determinado exemplo, né? Então, o USP R1 2020, os agentes comunitários de saúde finalizaram um cadastro da população da área de abrangência da USP e identificaram que 33% tinha plano de saúde suplementar. Na reunião de equipe, discutiram essa característica do território e decidiram planejar as ações de saúde da USP para atender a população que possuía apenas cobertura do SUS. Essa decisão da equipe do SUS, da equipe de saúde, pode diferir principalmente que princípio doutrinário do SUS. Vamos entender aqui. Então, decidiram planejar as ações de saúde da USP para atender a população que possuía apenas cobertura do SUS. Não entendi muito bem. Agentes comunitários e tal, 33% tinha plano suplementar. Na reunião de equipe, discutindo essa característica do território, decidiram planejar as ações de saúde para atender a população que possuía apenas cobertura pelo SUS. Ah, tá. A universalidade, né? A universalidade. Porque os planos, eles devem, qualquer tipo de plano, né? De ação da saúde das unidades de saúde da família devem abranger todo mundo, quem tem plano de saúde suplementar e quem não tem, né? As ações que a gente vai tomar, ações, sejam essas de prevenção, de educação, de ensino, né, em relação à saúde, elas têm que estar relacionadas com todos os indivíduos, né? Não somente os indivíduos que não têm o plano de saúde. E ANSP R1, o acesso a um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços resolutivos, preventivos e curativos, individuais e coletivos de diferentes complexidades e custos que reduzem o risco de doenças e agravos e proporcionam o cuidado à saúde, se constituem dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, qual seja igualdade na assistência, universalidade no acesso, o acesso a um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços resolutivos, preventivos e curativos, individuais e coletivos de diferentes complexidades. É a integralidade, né? Aqui é a integralidade na assistência, né? A gente está falando sobre a grandiosidade, né? A grandiosidade e as grandes interconexões, todas as interconexões que a gente tem ao redor do indivíduo em relação ao sistema de saúde do Brasil. E ANSP R1, equidade é um dos princípios doutrinários do SUS e tem relação com o atendimento é dividido de acordo com as necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. Aqui encaixa, mas talvez não seja o conceito mais correto, né? O acesso às ações de saúde de todos os cidadãos brasileiros sem qualquer tipo de discriminação, não. O preparo do SUS para atender as demandas e as necessidades das pessoas, tendo por isso que estabelecer ações desde a prevenção, assistência, a superação de obstáculos, implantação de inovações, descentralização dos sistemas. Não é isso mesmo, né? O SUS tem essa responsabilidade de entender, né? Bom, não sei se tem a responsabilidade de entender, mas que de oferecer o serviço no sentido de equidade, né? Então,
o Antônio tem mais necessidades do que eu em tratamento cardiovascular, porque ele tem, sei lá, não, vamos pensar num exemplo melhor, né? O Antônio, imaginando que o Antônio fosse transexual, ele teria muito mais, o SUS teria muito mais obrigações para com ele do que para com o Ian, por exemplo, que é um hétero cis. Né? A gente tem que ter essa consideração. Por quê? Porque o Antônio, sendo transexual, é população de risco, né? A gente viu ontem, né, que o Truvada, por exemplo, deve ser oferecido para essas pessoas por elas serem não exatamente população de risco, né, mas é uma minoria e que tem comportamentos de risco, né? Não é população de risco, não é indivíduo de risco, mas é comportamento de risco pela orientação sexual, né? Pelo gênero. Unicamp R1 2019, o número de doenças de depósito lisossômico está aumentando à medida que novas doenças são caracterizadas do ponto de vista genético e bioquímico, tá? Doenças de depósito lisossômico, né? Doença de Fabry. É provável que existam milhões de brasileiros com alguma doença genética, com uma crescente demanda de tratamentos já disponibilizados no SUS, muitos deles pelo fornecimento de medicamentos especiais de alto custo. Nesse cenário, surgem conflitos éticos em relação à obtenção do tratamento das doenças raras, incluindo medidas judiciais. Além de impactar a organização do sistema de saúde, o princípio do SUS afetado se não me engano, é a acessibilidade. Não, bom, aqui não é princípio, né? Integralidade e universalidade. O princípio que foi afetado aqui acessibilidade, não é acessibilidade exatamente, né? Eu acho que, se não me engano, é a universalidade, né? Ou é a equidade? Porque a necessidade daquela pessoa é a necessidade daquela pessoa, né? Isso aí, maravilhoso. Bom, conceitos a gente consegue entender, né? Quem é de esquerda tem mais facilidade para resolver isso aqui. INEP revalida 2017. Uma adolescente de 16 anos de idade, após o parto de seu segundo filho, retorna à unidade básica de saúde para a consulta de puericultura. O médico, após examiná-la, orienta acerca das opções potenciais de métodos contraceptivos, alguns deles fornecidos na própria UBS e outros disponíveis na unidade de referência do Programa de Saúde da Mulher do município. Essa ação, em particular, centrada nas necessidades das pessoas e articulada nos diversos níveis de complexidade do sistema de saúde, é a expressão de qual princípio do Sistema Único de Saúde? Dá uma olhadinha então. O médico, após examiná-la, orienta acerca das opções potenciais de métodos contraceptivos, alguns deles fornecidos e outros disponíveis na unidade de referência do Programa Saúde da Mulher do município. Isso daqui entra na integralidade, né? Se não me engano, né? Entra na integralidade. Controle social seria duro a gente responder isso aqui, né? Regionalização não é exatamente isso. Acho que integralidade, né? Integralidade, né? Considerando essa adolescente como um todo, né? Considerando essa adolescente como um todo. NIFESP R1 2019. Princípio, o município de Mar Azul tem 125 mil habitantes e conta com os seguintes serviços de saúde: 8 UBSs, sendo 5 estruturadas com equipe de saúde da família e 3 com equipes de atenção básica. Uma Santa Casa, um ambulatório de especialidades público e alguns consultórios, clínicas e laboratórios privados, né, que são suplementares. Considerando a regulamentação do Sistema Único de Saúde, assinar a alternativa correta. A gestão do SUS municipal deverá reorganizar a atenção básica, incorporando a equipe de saúde da família nas 8 UBSs. Será que é isso? Para garantir o repasse financeiro integral da atenção básica, a gestão do SUS municipal deverá implantar uma unidade de pronto atendimento. Falta uma UPA aqui, unidade de pronto atendimento, é isso? Uma Santa Casa, essa Santa Casa aqui não é... A Santa Casa não pode compor a rede de atenção à saúde do município por ser hospital privado e filantrópico, acho que não. A gestão do SUS municipal poderá contratar serviços laboratórios privados para garantir acesso universal aos distintos níveis de atenção. É difícil eu responder que isso aqui está errado, né? É difícil, né? A afirmativa aí que
traz um conceito claro. USP R1 2019. Assinale a alternativa que corresponde a uma diretriz organizativa e constitucional do SUS. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Quê? Loucura, só se foi o Bolsonaro que fez essa pergunta. Atendimento universal com garantia de acesso a toda a população. Maravilhoso, né? Atendimento integral com atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Equidade de atenção compondo o setor público e privado. Atendimento universal. E é isso. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Vamos ver qual que é a ideia aqui. Descentralização como comando único, hierarquização, regionalização, participação popular. O atendimento universal e atendimento integral, a equidade da atenção fazem parte dos princípios doutrinários. Dessa forma, a única alternativa que representa uma diretriz organizativa é a alternativa A. Então, eu não entendo esse conceito. Tá claro agora, né? Fica claro aqui, né? A necessidade de assistir a aula, né? De ler os textos. Na reunião da Comissão Intergestores Regional, os secretários municipais de saúde discutiram o problema da grande desigualdade de serviços de saúde em seus territórios. Essa situação estava gerando atritos entre os gestores municipais pela disparidade entre a responsabilidade de garantir a atenção a toda a população e a capacidade instalada de serviço estar concentrada nos municípios de referência. Comum problema, né? Um dos secretários de saúde apontou como uma possível solução o recorte espacial para facilitar a organização e gestão de uma rede de saúde. Esse secretário propôs também o compartilhamento de responsabilidades entre gestores municipal e estadual e a participação da sociedade nesse processo, buscando acesso mais equitativo às ações e serviços de saúde. A proposta do secretário de saúde para resolver o problema está relacionada principalmente ao princípio do SUS. Descentralização ou regionalização? Tem essa ideia aqui? Acho que descentralização fica mais... não era. Regionalização. Uma das diretrizes do SUS é a regionalização, que é o conceito de articulação entre serviços de uma determinada área geográfica. Essa diretriz permite que as demandas específicas de cada região sejam abordadas de maneira mais individualizada. Além disso, municípios próximos poderiam se ajudar, complementando serviços disponíveis em um, mas não no outro. Apesar do conceito de regionalização já estar presente desde a idealização do SUS, o processo de aplicação dessa diretriz na prática foi demorado. Um dos marcos mais importantes na implementação foi com o Decreto Tal de 2011, que consolidou conceitos como regiões de saúde, rede de atenção à saúde e mapa de saúde, entre outros. Legal, né? Então a ideia da gente unificar ali uma região que vai estabelecer interdependências na saúde, mas fazer com que isso seja concreto, faz com que não fique igual aquela cena lá do BOPE, né, do Tropa de Elite, né? As duas polícias pegavam um morto e jogavam pro morro do outro, né? E aí na madrugada, 3 horas depois, recebia de novo o chamado, né? Tava de novo um morto lá, ou seja, a polícia que era responsável pela outra região foi lá e fez a mesma coisa, pegou o morto, né? Ficou jogando o corpo, né, para um lado para o outro. A hierarquização constitui-se em um dos 3 pilares da organização do SUS. Ela se dá segundo nível de complexidade dos serviços, ações da vigilância epidemiológica, esferas de gestão, áreas geográficas, programas específicos por patologias. Agora eu fico entre níveis, complexidade e esferas de gestão. Níveis de complexidade mesmo. Essa aqui eu não marquei? Pulei sem marcar? Pergunta. A Lei Orgânica de Saúde ressaltou os princípios e diretrizes do SUS. Prever a coordenação e cooperação entre os 3 níveis de governo na organização e execução dos serviços e ações de saúde, envolveram a transferência da União para estados e municípios de poder decisório, de recursos financeiros, gestão e prestação de serviços. Corresponde à seguinte diretriz organizativa do SUS. Aqui a gente vai ter que
assistir a aula, né, para entender melhor as questões. Então são 10 questões, eu errei 4, acertei 6 questões de um tema que nunca assisti a aula, nunca vi nenhum tipo de orientação. Interessante aí um desempenho, mas não importa muito, né? O que importa é que eu fui aprendendo, o que eu fui aprendendo nesse meio de caminho. Saber a diferença entre princípios doutrinários e princípios organizativos, não exatamente. Conhecer a definição dos princípios doutrinários. A definição aqui desses 3 princípios, acho que foi interessante meu desempenho nesse sentido. Conhecer as definições dos princípios organizacionais do SUS, centralização, regionalização, hierarquização, participação social, complementaridade do setor privado. Esse daqui que falha bastante, né? Saber identificar qual princípio ou diretriz predominante em exemplos. Os exemplos de princípio organizacional eu não sei. Então é isso, né? Dos temas novos é isso. Um vídeo bem curto, né? Só tem um tema proposto hoje, novo. E aí a gente tem mais os temas de revisão no sábado. Vamos deixar para fazer eles amanhã mesmo, com mais tempo, né? Tranquilidade. E acabou aqui a pausinha. E é isso aí. Já era.